brasa viva e que poder. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do seu programa Pinga Fogo Especial. Nessa edição, né? Cenário diferente, tudo mudado. Desembargador aqui conosco em linha direta, via internet, no estado do Rio de Janeiro. Desembargador Carreira Alvim. Agora a gente gostaria de saber o que é que ele vai vir fazer em Campo Grande, né? E se você vai ter a oportunidade de falar com ele pessoalmente, não é? Desembargador, então, qual o motivo da vinda do senhor aqui à capital de Mato Grosso do Sul? Relativamente à minha vinda a Campo Grande, nos dias 20 e 21 próximos, é divulgar todo esse absurdo, todas essas aleivosias de que eu fui vítima. Eu, nesse livro, conto toda a verdade, dou o nome aos bois, relato tudo nos detalhes que a minha memória me permitiu guardar e chamar a atenção das instituições, principalmente da classe jurídica, principalmente dos magistrados, para que realmente tomem as providências necessárias para se resguardar, porque, afinal de contas, ser juiz hoje em dia é uma profissão de risco. E aos advogados eu sempre mando uma mensagem, que a garantia do juiz é a garantia das partes que são representadas pelos advogados. E na medida em que nós juízes não temos mais garantias, que podemos ser presos simplesmente pelo fato de ter proferido uma decisão, que aliás nem era sentença, era uma decisão provisória, até que o STJ viesse a decidir essa matéria, fica claro que também os advogados não têm as menores garantias nesse país. Eu acho absurdo que até hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, nem a do Rio de Janeiro, cujo presidente, aliás, Valdir Damoso, é um dos personagens do meu livro, ele está lá, e nem a Ordem Nacional dos Advogados do Brasil tenha tomado qualquer providência para apurar se realmente isso que eu falo é verdade ou não é. Tá aí um bom motivo, né, para se estar pessoalmente com o desembargador, que conta tudo, dá nome aos bois, vai falar as verdades que comumente não são faladas, o que tem tudo a ver com o jornalismo investigativo preconizado pelo nosso editor Eduardo Carvalho, aqui no grupo de comunicação UH News. É isso aí. E queremos saber também do desembargador por que exatamente que ele fala que as prerrogativas dos juízes foram mandadas para o espaço pela Polícia Federal, que está no seu livro, inclusive. Por que isso, desembargador? Bem, eu digo no meu livro que as prerrogativas da magistratura foram mandadas para o espaço porque elas não foram respeitadas. Ou seja, na minha carteira profissional está escrito, repetindo um artigo de uma lei, que se eu fosse preso, qualquer juiz, ao ser preso, deve ser apresentado ao presidente do seu tribunal. Quando o delegado de Santa Catarina me disse que eu deveria acompanhá-lo até a Polícia Federal, e que se eu não fosse por bem, iria por mal, eu percebi então que eu estava sendo preso. Pedi a ele que me exibisse um mandado de prisão e disse que não tinha em mãos, mas que ele existia. E quem tinha mandado me prender era o ministro César Peluso. Então, nesta oportunidade, eu peguei a minha carteira, mostrei para ele, e ele me respondeu literalmente o seguinte: olha, desembargador, se o ministro César Peluso, que deveria conhecer essa lei, mandou que o senhor fosse recolhido à Polícia Federal, é porque eu tenho que levar o senhor para a Polícia Federal. E lá fui eu, acompanhando esse delegado, para passar depois por tudo que eu passei e que eu relato no livro. Agora, você sabe que nessa hora foi que a ficha caiu, porque o ministro César Peluso havia participado de um evento que o IPEG, do qual eu era o coordenador, havia realizado em Buenos Aires, e desse encontro participaram também o ministro Gilson Dipp, que depois acabou sendo relator do meu processo no Conselho Nacional de Justiça, e até a ministra Eliana Calmon também esteve. Era um curso sobre, acredite amigo, os desafios da corrupção. Pois eu percebi lá chegando que o ministro César Peluso corria de mim igual o capeta corria da cruz.
Eu não sabia por quê. Onde eu estava, ele não chegava, e onde ele estava e eu chegava, ele saía. Quando eu fui preso, é que eu fui perceber que esse ministro, que havia participado, a convite da Consulex, para esse evento, 5 dias, num hotel de Buenos Aires, no Pan-Americano, é que havia mandado grampear o meu gabinete e que havia determinado expedito contra mim uma ordem de prisão. E esse mesmo ministro, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, acabou me denunciando perante o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se alguém acha que isso é alguma coisa que não mereça uma reprovação da sociedade, então nós vivemos realmente num país sem as menores garantias constitucionais. Aí o pensamento do desembargador Carreira Alvim, que foi preso pela Polícia Federal na Operação Furacão. Agora, gostaríamos de saber quando ele fala sobre as instituições como a OAB, por exemplo, uma instituição que tem tido credibilidade junto à população brasileira. Por que o senhor alega, desembargador, que foi omissa, que não teria feito o que deveria ter feito no caso envolvendo o senhor? Bem, a OAB nada fez porque, a meu juízo, não convém a ela fazer. Porque eu ainda era vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, chamei lá o presidente da OAB no Rio de Janeiro, Valdir Dabos, que lá compareceu acompanhado de um representante da OAB Federal, e contei a ele tudo que estava passando no âmbito do tribunal a respeito da eleição que se aproximava, inclusive das provas que advogados haviam feito chegar às minhas mãos a respeito de inusitados fatos que estariam ocorrendo naquela Corte de Justiça. Pois bem, chegando lá, o conselheiro da OAB conversou comigo e o presidente da OAB-DE Rio de Janeiro entrou mudo e saiu calado. Aí eu percebi que realmente a ordem não estava muito interessada na apuração daquilo que estava acontecendo no âmbito do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. E a OAB Federal, eu acredito que não faça nada, porque, afinal de contas, aquela instituição é presidida por advogados que advogam no Supremo Tribunal Federal, que estão a todo momento defendendo seus clientes perante o Conselho Nacional de Justiça, de modo que ninguém quer bater contra o poder. Quem bate contra o poder sou eu, porque fui vítima de uma atrocidade cometida contra os meus direitos e contra as prerrogativas da magistratura, quando me acusaram de eu ter vendido decisões que, na verdade, eu dei de acordo com a minha consciência. Então eu não admito que eu, como juiz, não tendo recebido pedido de ninguém para dar decisão em sentido nenhum, possa ser acusado de ter feito aquilo que eu não fiz. Aliás, a própria Rede Globo, que me ajudou a me crucificar, eu fui relator de um processo que envolveu o Projac aqui no Rio de Janeiro, onde, para você ter noção do valor da causa, eu votei para que a decisão contra a Rede Globo fosse reformada e só o advogado da parte contrária à Rede Globo receberia de honorários 20 milhões de dólares na época. E pergunte para a Rede Globo, para os seus jornalistas que me crucificaram, se foi exigido deles alguma vantagem ou algum benefício para dar uma decisão a favor deles. Por isso é que eu costumo dizer que, na verdade, a imprensa se encontra naquela situação. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Porque da mesma forma que ela ajuda a elucidar muitos fatos que precisam ser elucidados, ela ajuda também a crucificar muitos inocentes que não poderiam ser crucificados. Eu até gostaria que você, Adhemar Cardoso, entrevistasse o presidente aqui de Mato Grosso do Sul e até o presidente da OAB para perguntar para eles por que a OAB não toma nenhuma providência nesse caso para apurar se realmente tudo que eu conto é verdadeiro ou não. Se houve ou não houve transgressão, ofensa aos princípios e às prerrogativas da magistratura nacional.